E aí pessoal, bem-vindo aí ao nosso quadro Café com Fertilidade, onde a gente responde aí umas perguntas que o pessoal mandou pra gente lá no Insta. Sejam bem-vindos, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra vinheta, depois a gente vai escutar a pergunta que vem hoje. Então bora lá! Na minha primeira tentativa, todos os meus embriões foram aneuploides. Devo tentar de novo? Beleza. Então, na primeira tentativa de tratamento dessa paciente, ela teve alguns embriões, pelo que eu entendi, todos os embriões que ela teve. Então, ela não fala exatamente o número, não sei se ela fala o número aí, são 6 embriões? Não. 6 embriões. 6 embriões. Ela teve 6 embriões e todos os embriões dela foram aneuploides. Então, vamos lá, vamos parar um pouquinho para tentar responder o que são embriões aneuploides e aí tentar responder a pergunta para ela, devo tentar novamente ou não. Bom, vamos lá. Primeira coisa é assim, toda vez que você tem um embrião, o ser humano ele é formado por 46 cromossomos, que a gente chama. O que é o cromossomo? O cromossomo é uma parte que está dentro do núcleo das células ali, que carregam todos os genes que a gente tem, que de uma forma ou outra eles expressam ali as proteínas que no final do dia são as características físicas, as funções do corpo e assim por diante. Então a gente tem 46 cromossomos. Todas as vezes que todos esses cromossomos impares, eles são impares, tem cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, ele vai diminuindo de tamanho até o 22º e depois tem 2 que definem o sexo da pessoa, o sexo genético que a gente chama. Beleza? Todas as vezes que esse número de 46 cromossomos forem perfeitos, assim, não existe nem cromossomo a mais, não existe nem um pedacinho a mais, não existe nenhum pedaço de um cromossomo que vai para o outro, a gente chama esse embrião de embrião euploide, ou seja, a ploidia dele, a quantidade de cromossomos é normal. Toda vez que a gente usa em medicina euploide, a gente considera isso como normal. Então, o que é aneuploide? É ao contrário, é o inverso, quando você não tem esse número de cromossomos de forma correta. Então imagina que você está falando num livro, que é como se a gente fosse ali, os 46 cromossomos fossem uma biblioteca e a gente tem os 46. Toda vez que você tem um livro a mais, por exemplo, você tem um embrião aneuploide. Toda vez que você tem um livro a menos, você tem um embrião aneuploide. Ou se alguém for lá pegar um livro desse, rasgar metade das páginas, isso é uma deleção que a gente chama, tem um livro que deveria ter 300 páginas, tem menos. Tudo isso são as alterações nos cromossomos e isso a gente considera embrião aneuploide, beleza? Bom, vamos para a segunda parte da pergunta aí. Ela teve 6 embriões e ela tem sempre uma estatística ali por trás do processo dela para produzir embriões euploides ou aneuploides. O que depende disso? E aí isso depende da minha resposta, se ela deve ou não fazer novamente o tratamento. Então, a primeira coisa é, se essas alterações de embriões foram relacionadas ao acaso, o que é isso? Imagina que você não tem nenhum problema genético, se você faz o seu exame chamado de cariótipo, e o seu cariótipo é normal, ou seja, os seus genes são normais, os genes do marido, ali, do parceiro ou do sêmen que ele escolheu assim por diante, forem normais. Essa junção entre eles pode formar embriões normais ou pode formar embriões alterados. Todas as vezes que você tem um casal 100% normal, existe uma estatística de formar embriões alterados, e essa estatística é principalmente relacionada à idade. Então imagine essa paciente nossa que tem 40 anos de idade, por exemplo, ela tem uma estatística de quantos embriões ela vai formar, quantos vão estar normais, tá bom? De fato, essa é uma das respostas. Então, se ela realmente tiver cariótipo normal e não tiver nada que facilite ela ter embriões alterados de repetição, a resposta é sim, você deve tentar novamente. E o que a gente fala da fertilização? Você basicamente, para formar 6 blastocitos, deve ter tido, sei lá, 10, 12, 14 óvulos para formar esses embriões. Imagina que você pegou um ano e pouquinho, um ano e meio de óvulos ali para formar esse pool de embriões. Então você encurtou um ano de tratamento em um mês e infelizmente você teve todos os embriões alterados. Mas se isso não for ao acaso, basicamente você caiu na estatística de ter todos os embriões alterados. A tendência é, se você repetir este evento, você vai conseguir ter embriões geneticamente normais. Agora, se você nasceu em estudo ali de cariótipo, de tudo, encontrar algum problema genético, você precisa de um aconselhamento genético para saber quantos % dos seus embriões vão vir com alterados, ou qual é a chance de você formar embriões alterados.
Muitas vezes o geneticista não consegue falar isso. Ele consegue falar isso quando existem doenças monogênicas, que a gente chama, mas a estrutura cromossômica nem sempre dá para estimar quais são essas probabilidades. Combinado? De qualquer forma, saber quais foram as alterações dos seus 6 embriões já vai te ajudar a estimar o risco de um próximo tratamento. E aqui eu queria dar uma última dica, que eu não vejo as pessoas fazerem isso, todas as vezes que você tem embriões alterados de repetição, ou seja, um pool desses, 6 embriões todos alterados, você pode fazer o cariótipo ampliado da esposa. Normalmente todo mundo faz o cariótipo com 20 bandas. A gente faz com 40 para tentar descobrir alguma outra alteração ali, mesmo que menor, para tentar aprender como que a paciente está formando vários níveis alterados. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado com alguma informação boa para vocês aí. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.